A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Que bom que você está aqui. Se você quiser rapidamente, apenas um minutinho para isso, se você quiser passar um recadinho para alguém aí no seu WhatsApp, dizendo, olha, o culto já começou, se você não está aqui, se liga aí. Já te dei até o mini sermão, né? Se você não está aqui, você se liga aí. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus 6,12. Olha, o pastor pediu para compartilhar nessa noite sobre perdão. E eu confesso para você que quando o pastor pede para a gente compartilhar algo, já não é fácil. Agora, tem determinados temas que fica mais complicado ainda. Então, falar sobre perdão, há muito que se falar. Na verdade, é um assunto que dá para uma noite de vigília e mais um dia também. É um assunto inesgotável. C.S. Lewis diz assim, falar sobre perdão é fácil. Difícil é praticar o perdão. Nós temos essa lição no curso de noivos, nós temos o curso de noivos aqui na Igreja Batista Getsemane. É um curso obrigatório para todos os membros, mas abrimos também para outras igrejas e até para pessoas que não são crentes, não têm uma igreja, enfim. E uma das nossas lições, se não me engano, a terceira lição, nós falamos sobre perdão. E o título da lição é exatamente assim, perdão, uma prática restauradora. A primeira coisa que nós aprendemos, enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus 6, verso 12, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa frase, perdão, uma prática restauradora, é que perdão não é uma teoria apenas, perdão não é uma filosofia, uma utopia, algo tão longe, tão distante, é algo inexplicável, inatingível. Não, perdão é algo prático. E se tem um lugar onde nós temos que praticar o bendito do perdão, é dentro de casa. Em qualquer relacionamento, queridos, seja ele mais íntimo, seja ele mais próximo ou não, nós corremos riscos de ofender, de ser ofendido, de decepcionar, de ser decepcionado. Qualquer relacionamento. Olha, um relacionamento extremamente superficial, como de entrar numa loja para fazer uma compra, se bem que nos últimos dias não estamos fazendo isso, né? Nós só podemos ir na farmácia, supermercado e olhe lá. Mas olha um relacionamento extremamente superficial e distante. Um vendedor e o comprador. Quantas vezes nós fomos mal recebidos, maltratados numa loja? É decepcionante. Aí você sai dali desgostoso e pensa assim, aqui eu não volto mais. Você está vendo um relacionamento extremamente distante, superficial. Você nunca viu aquela pessoa, talvez você nunca mais veja, mas te trouxe um desgosto, foi ofendido, né? Uma desfeita foi praticada ali, um mal entendido. Então, qualquer relacionamento, nós corremos o risco de ofender e ser ofendido, ferir e ser ferido, decepcionar e ser decepcionado. Agora, imagine um relacionamento próximo, como relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, amigos, patrão e empregado, ovelha e pastor, enfim, quanto mais perto, mais próximo, quanto mais íntimo o relacionamento, mais arriscado é, mais corremos riscos. E aí, o escape que nós temos é a prática do perdão. E como eu disse, perdão não é apenas uma teoria. Eu até pontuei aqui, vou tentar seguir o que eu pontuei. São muitos textos bíblicos, então fique com a sua Bíblia aí pertinho de você. Vamos fazer como se fosse um mini estudo bíblico, porque há muito que se dizer sobre o perdão. E como eu dizia, o perdão é uma prática. E se colocado em prática, há restauração. Por que existe separação?
Por que que existe ruptura? Por que que existe quebra de aliança? Promessas desfeitas, pactos quebrados. Por quê? Porque o perdão não é praticado. É mais fácil separar. É mais fácil se afastar. Quantas vezes eu e pastor Daniel, num gabinete ou numa visita com um casal, eles dizem coisas que nunca disseram um para o outro, aí eles dizem para nós. E é interessante, essa cena é muito comum, de um olhar assustado para a cara do outro e dizer assim, mas você nunca me falou isso? Aí o outro então discorre alguma coisa, alguma queixa, aí o outro olha assustado, mas eu não sabia disso não, você nunca me falou isso, eu estou sabendo aqui agora, você está falando isso para o pastor e para a pastora, eu nunca ouvi isso. Coisas que não são ditas, pecados que são silenciados, ofensas que são colocadas por baixo do tapete, vamos colocar uma pedra em cima disso. Olha, se tem alguém que tem dificuldade com pedra, esse alguém se chama Jesus. Quando ele chega 4 dias lá no túmulo do amigo Lázaro, a primeira coisa que ele manda fazer, tira a pedra, arreda a pedra, move a pedra. Então, Jesus tem dificuldade com pedra. E aí, diante de uma morte, a primeira coisa que ele pede é tira essa pedra. Então, já começa por aí. Então, colocar uma pedra em cima. Vamos passar uma borracha. Qual borracha, amados? Apaga pecado. Se alguém souber, me diga. Eu conheço o sangue de Jesus, mas borracha eu não conheço. Vamos fingir que está tudo bem. Quantos casais, quantas famílias, quantos relacionamentos silenciados. Silêncio não cura, amados. Não vamos dar tempo ao tempo. A Bíblia não diz que silêncio cura. A Bíblia não ensina que o tempo cura, que o tempo liberta. Não, quem cura e quem liberta é o sangue de Jesus quando ele é clamado. Quem liberta e cura é o poder do nome de Jesus quando pecados são confessados a Ele. Então não tem esse negócio de silêncio. Quantas vezes casamentos são desfeitos silenciosamente? A pessoa vai embora. Olha, meu marido já fez isso tantas vezes que eu já perdi as contas. Ele lá, onde o marido se encontra, fulano, você saiu de casa, o que aconteceu? Não, eu saí, pastor, eu não aguentava mais, então para não ter mais briga, eu saí na calada da noite, eu saí de madrugada, eu saí cedinho. Um dia eu fui visitar uma mulher que o marido tinha ido embora. Antes das 6 horas da manhã, 8 e pouca da manhã, eu estava naquela casa. Para minha surpresa e desespero, porque eu chorei muito como uma criança, igual a criança que me recebeu, a criancinha que me recebeu. Eu bati a campainha que está lá, a criancinha foi correndo para o portão, uma casa linda, tudo para dar certo, dinheiro não faltava, enfim. Uma família linda, e aquela coisinha pequenininha, uns 4, 5 aninhos, toda descabeladinha, chega para mim, agarra minhas pernas e fala assim, a senhora trouxe o meu papai? A senhora trouxe o meu papai? Cadê o meu papai? E aí eu me abaixei e disse, não, querida, eu não trouxe o papai, não, vamos conversar sobre isso. E ela chorava e dizia assim, não, pastora, vai buscar o meu papai, eu quero o meu papai. E aí, quando nós fomos conversei com aquela mulher, oramos, quando nós fomos conversar com o homem, ele saiu na calada da madrugada, não para não ter mais discussão. Eu preferi ficar em silêncio e eu disse para ele, mas a sua mulher sabe por que você saiu? Não, ela nem sabe que eu saí, eu deixei isso em aberto. Como assim, amados? Deixar uma aliança em aberto, um pacto em aberto, promessa em aberto. Queridos, isso é terrível. Eu e pastor Daniel já vivemos situações da gente ter que ir atrás de um obreiro e falar, ô obreiro, você sumiu, você não deu satisfação, qual que é a sua? Você vai ficar, você vai, você fica, você foi, você vai continuar servindo ou não? E eu confesso para você que isso é dolorido, eu não gostaria de passar por isso, mas já passei tantas vezes e certamente passarei tantas outras.
Agora imagine uma esposa atrás do marido. Por que você saiu? O marido atrás da esposa. Por que você foi embora? Por que nós não conversamos sobre o assunto? Uma criancinha agarrada na perna de uma pastora na porta de casa, perguntando: você trouxe o meu papai? Cadê o meu papai? Queridos, em nome de Jesus, por falta da prática de perdão, relacionamentos são perdidos, desfeitos, alianças quebradas, promessas não são cumpridas. E como disse C.S. Lewis, é mais fácil falar de perdão do que realmente praticá-lo. Mas eu começo essa conversa, esse mini estudo bíblico, como eu disse aqui, que eu vou tentar fazer aqui. Eu começo dizendo sobre isso: dar tempo ao tempo não resolve. Silenciar não resolve. Quantos casais, quantos relacionamentos baseado nisso? O que foi, fulano? Nada não. Mas você está diferente. Não, está tudo bem. É impressão sua. É impressão sua? Como assim é impressão minha, mas a pessoa foi embora? Como assim? Está tudo bem, mas a pessoa se afastou. Quebrou uma aliança. Promessas que tinham sido feitas não estão sendo cumpridas. E está tudo bem? Não está tudo bem, amados. Imagine naquela cruz, ao invés de Jesus dizer assim: Pai, perdoa-lhes, ele dissesse assim: Pai, está tudo bem. Vamos deixar do jeito que está. Vamos dar tempo ao tempo, Pai. Afinal de contas, eu tenho 3 dias para fazer uma visitinha sinistra lá no inferno, botar o diabo no lugar dele, tomar a chave que está na mão dele, enfim, durante esses 3 dias, vamos dar tempo ao tempo. Não vamos comentar sobre o assunto, vamos ficar em silêncio, meu Pai. Não, ele rasga os céus, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes. Caso você não saiba, ali Jesus estava confessando o meu pecado, o seu pecado. Então o pecado tem nome, precisa ser confessado. Coisas precisam ser ditas. Então não tem isso, vamos dar tempo ao tempo, vamos ficar em silêncio. Olha, eu não gostei disso, então deixa eu pegar as minhas coisas e ir andando, saindo de fininho. Tem uma porta lateral, tem uma porta dos fundos. Então vamos saindo por aqui, deixa do jeito que está e ninguém fica magoado. Não, a mágoa já está instalada, amados. Sabe quem ganha nessa situação? O diabo. E o diabo está ganhando muito, queridos. O diabo está ganhando muito com separação de casais, separação de pais e filhos e tantas outras separações. Sabe quem se diverte, mas se diverte horrores? É o inferno, quando existe uma ruptura, uma separação, um divórcio, uma quebra de aliança. O diabo é quem ganha com isso. Por que você acha que o diabo peleja incansavelmente para que a gente se ofenda, para que a gente se decepcione? Essa luta, ela é do inferno. Enquanto que Deus está clamando, está apelando conosco: vivam juntos, estejam juntos. E nós vamos ver vários textos aqui nos incentivando, orientando, exortando, apelando para permanecermos juntos. O diabo tentando nos convencer: deixa para lá, sai de fininho. Procura uma porta dos fundos ou uma porta lateral. Sai sem barulho, sai sem confusão. Você não precisa disso, você não merece isso. Para que essa confusão? Para que levar isso adiante? Quantas pessoas sendo convencidas pelo diabo? E o pior, pessoas sendo convencidas pelo diabo e a pessoa com a Bíblia na mão, amados. Esse homem mesmo que eu conversei com ele, que ele saiu na calada da madrugada, o homem me recebeu com a Bíblia na mão. E eu disse para ele: mas espera aí, você está sendo convencido pelo diabo com a Bíblia na mão? Ah não, pelo amor de Deus, eu achei que você estava desviado.
Não, pastora, eu deixei minha casa, mas Jesus eu não deixei, querido. Quem deixa algo precioso como um relacionamento conjugal, um relacionamento paternal, um relacionamento ministerial, de amizade, relacionamentos preciosos, sinceramente, se tem uma coisa que ele já deixou, foi Jesus. E olha o que Jesus ensina nesse texto aqui de Mateus 6,12. Os discípulos estão ali numa conversa, Jesus ensinando, depois você leia o capítulo todo, se possível. É um capítulo lindíssimo, ensinamentos de Jesus. E aí no meio dos ensinamentos, um chega e fala assim, Jesus nos ensina a orar. Até então, eles clamavam a Deus aquela distância, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquela distância, Deus lá e eu cá, bem distante. E aí Jesus então ensina para eles, dá um modelo de oração, para começo de conversa, chama Deus de pai, ele é pai de Abraão, não, ele é seu pai também. E aí Jesus então dá aquele modelo lindo de oração, e aqui no verso 12, então ele diz assim, no meio da oração, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Veja bem o que muitos de nós temos orado, sem praticar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Será que nós temos perdoado mesmo? Mas vamos continuar. Como eu disse, onde não há perdão, há ruptura, separação, quebra de aliança. Esse é o plano do diabo. Se o diabo pudesse, ele teria nos matado. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o diabo não nos toca. Se ele pudesse, ele impediria que um dia eu tivesse me casado. Se ele pudesse, ele impediria que eu vivesse 20 e poucos anos casada, como estamos até hoje, e havemos de permanecer na presença do Senhor, em nome de Jesus. Mas então, já que ele não impediu o casamento, já que ele não impediu essa aliança, esse pacto, essa amizade, então ele continua a batalha. Ele vai batalhar para você ter um relacionamento ruim. E o tempo todo tentando te convencer, sai fora enquanto é tempo. Você merece ser feliz. Você não precisa disso. Então preste atenção nisso. Quem ganha com as separações é o diabo. Sempre. Então a primeira coisa que nós aprendemos. Acontece um problema, um mal entendido. Quem sabe uma ingratidão, uma traição, uma expectativa não correspondida. Meu Deus, quanto eu ouço disso das mulheres, porque a mulher, por mais moderna e atual e avançada e arrojada, e a palavra da hora é empoderada, a mulher ela ainda acalenta silenciosamente no seu coração aquele conto de fadas e viveram felizes para sempre. Isso não existe, amados, porque não existem fadas. Quem acredita nisso, acredita em coelhinho da Páscoa, botando ovo de chocolate, aí ninguém merece, não é mesmo? Então as mulheres acalentam isso. Quando eu escuto isso das mulheres, pastor, ele não correspondeu às minhas expectativas. Opa, pera lá. Então a sua decepção não é com a pessoa, com o casamento, com o relacionamento, mas com a ideia de que você fez daquilo. A ideia que o casamento é um conto de fadas, a ideia que ter filhos é um mar de rosas. Uma mulher chegou para mim chorando agora no meio da pandemia, com o bebê no colo, e ela queria me dar o bebê. Não, pastor, isso aqui é demais para mim. Pastora, pelo amor de Deus, vocês têm que pregar dia e noite falando que ter filho não é cor de rosa igual todo mundo pinta, não. Isso aqui é um ataque das trevas. Palavras dela, ela estava no auge do esgotamento físico, mental e emocional. Ela diz, pastor, essa coisinha chora dia e noite, isso só faz chorar xixi e cocô, pastora, me ajuda, eu não durmo, eu não tenho sossego, eu não tenho paz, pastora, hoje completa 4 dias, que eu não consigo nem tomar um banho. Ela estava no auge do desespero.
Então, quantas pessoas acalentando isso, um mar de rosas, uma vida cor-de-rosa, e quantas pessoas se decepcionando com a maldita expectativa. Então, as nossas decepções, na maioria das vezes, não são com pessoas, e nem com situações, mas com a ideia que nós fazemos disso. Quantas pessoas achando isso do casamento, conto de fadas, que ter filho é um mar de rosas, é tudo cor-de-rosa, como disse aquela mulher desesperada. Quantas pessoas achando que a igreja é o céu. Amados, aqui não é o céu, pelo amor de Deus. Aqui nós temos pessoas doentes, defeituosas, e eu me incluo nisso. Alguns estão menos doentes do que os outros, mas estão todo mundo doente, precisando de cura, de libertação, de recuperação, de renovo. Então, quantas pessoas entram na igreja achando que aqui é o céu, aí alguém pisa no calo, ele, puxa a vida, achei que eu estava no céu, tem demônio aqui dentro. Você está vendo a ideia que nós fazemos de pessoas e situações? Quantas pessoas nos colocam no alto e sublime trono? E aí, quando nós, pastores, não correspondemos a essa expectativa, a pessoa cai dura e seca no chão. Mas como assim? Ele não é pastor? Hello! É pastor, não é Deus, não. É pastor. Tentando fazer papel de pastor. Alguém me disse recentemente, pastora, vocês estão orando pouco, porque a contaminação, ela não abaixou, o número de mortes não abaixou. Eu disse para eles assim, querida, nós somos pastores, que estamos orando e tentando pastorear no meio de uma pandemia. Eu disse para ela, eu nunca pastoreei no meio de uma pandemia, porque no meu tempo de vida nessa terra, eu nunca tinha vivido uma pandemia. Então, como pastor, eu tenho orado, mas eu não posso fazer milagre. Se eu pudesse, querido, não tinha ninguém morrido, não. Não tinha ninguém doente. Eu disse para ela, olha, eu estou me esforçando para me reinventar. Eu nunca fui esposa numa pandemia. Eu nunca fui filha numa pandemia. Eu nunca fui mãe espiritual em pandemia. Eu nunca fui ovelha em pandemia. E eu nunca fui pastor em pandemia. Então, eu estou tentando aprender tudo no meio da pandemia. Ela continuou insistindo, mas vocês estão orando pouco, viu, pastora? Eu pensei, vou largar para lá. Disse, vamos fazer uma oração, querida. Quando o negócio aperta para o meu lado, eu ofereço uma oração. Eu disse para ela, vamos orar, querida, vamos orar. O diabo está furioso, vamos orar. Então, em nome de Jesus, vamos colocar em prática o perdão. E vamos viver a realidade dos fatos. Quem sabe você criou uma expectativa sobre o seu relacionamento conjugal, familiar, pai e filho, parente, seja lá o que for, ficou decepcionado. E agora alianças estão sendo quebradas, pactos estão sendo desfeitos, promessas não estão sendo cumpridas. Quem você acha que está ganhando com isso? É o diabo, é o diabo. O que nós aprendemos sobre o perdão é um outro ponto que nós gostaríamos de tocar aqui nessa noite. O que nós aprendemos sobre perdão? Isso tem a ver com a nossa bagagem familiar. Nesse mês de junho e julho, eu e meu esposo estamos fazendo uma live todo sábado, às 20h30, falando sobre bagagem familiar, bênção e maldição. O que nós aprendemos com os nossos pais ou aqueles que nos influenciaram de alguma maneira, nos estimularam, o que eles contribuíram para o nosso aprendizado, qual foi nosso modelo. Então, o que nós aprendemos sobre perdão? Será que nós aprendemos sobre perdão, liberar perdão, confessar pecados? Ou nós aprendemos a ter razão, brigar? Eu posso falar por mim. Os meus pais brigaram tanto que até se separaram da pior maneira possível. No dia da separação, a briga foi tão terrível que quase que teve tiroteio dentro da minha própria casa. Foi terrível. Mas o pastor Daniel já aprendeu diferente. Ele nunca viu os pais discutindo. E quando rolava uma discussão, coisinha básica, normal, entre casais, os pais tinham a dignidade de pedir perdão na frente dos filhos. Mas quantos de nós não tivemos esse exemplo?
Quantos filhos veem os pais naquela baixaria, brigando, falando palavrão, amaldiçoando, arrancando aliança, jogando na cara do outro, igual duas crianças jogando carrinho na cara do outro, jogando Barbie uma na cara da outra. Aí briga, aquela baixaria, e os meninos ficam lá no meio daquela confusão, e aí passa 1 ou 2 dias, ou 1 mês, eles fazem as pazes, e os filhos continuam olhando, tipo assim, ué, o que aconteceu? Eles estavam brigados, e agora está tudo bem? É assim mesmo? Então, quantos de nós aprendemos isso? É isso que nós temos de modelo, de exemplo, e é isso que nós estamos fazendo conosco. É isso que nós estamos praticando e replicando. Então, o que você aprendeu sobre perdão, ou você aprendeu a ter razão? E nós sempre falamos sobre isso, entre a paz e a razão. Escolha a paz pelo amor de Deus, para que ter razão? Então, em nome da razão, não se pede perdão, não libera perdão, não confessa que errou, que pecou, que falhou. Afinal de contas, eu tenho razão. Eu tenho razão. Quem tem razão peca, amados. Alguém cheio de razão erra? Não, lógico que não. Então, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a pedir perdão, a caminhar mais 1 milha, ou eu aprendi a me afastar e fingir que está tudo bem? O que foi, fulano? Nada não, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo sob controle, mas se afastando, se afastando, se afastando. Imagine Deus numa conduta dessa conosco. Imagine o Espírito Santo agindo assim conosco. O que nós aprendemos? Será que eu sei lidar com o perdão, ou eu sou alguém rancoroso, amargurado, do tipo que prefere alimentar a mágoa e ir embora e levar consigo a amargura? Queridos, quantas pessoas já chegaram para mim e para o pastor Daniel, dizendo, alguns anos depois, agora recentemente, pouco antes da pandemia, ocorreu um fato desse. A moça veio nos procurar 3 anos depois, alimentando uma mágoa contra nós. Aí ela chegou no meu gabinete, com um vaso de flores, desfigurada. Eu custei para reconhecer aquela figura. A moça parecia uma moça linda, jovem, parecia que tinha envelhecido 30 anos em 3 anos. Eu olhei para ela, fulana, nossa, fulana. E tentei até sair, da situação. Que bom te ver, eu não podia falar como você está linda, porque não era verdade. Como que você está bem, não era verdade. Então eu disse para ela, quanto tempo? E ela já começou a chorar, chorar, chorar. E com muita dificuldade ela me disse, pastora, eu vim te pedir perdão. Perdão, mas por quê? E aí ela expurga toda aquela ferida, aquela mágoa. Porque quando fulano foi embora, eu achei que Deus tinha se voltado contra mim, e vocês não me procuraram, e vocês isso, e vocês aquilo. Bem, eu deixei ela expurgar toda a ferida, e depois eu disse para ela, quantas vezes eu te liguei, fui na sua casa, quantas vezes você foi atendida, não apenas por mim e pastora Lucimar, que tenho como testemunha, mas pelo próprio pastor Jorge. Então, talvez você tenha se esquecido disso, mas quando a gente está alimentando a mágoa, a gente não vê ou se lembra de coisas boas, não, mas a gente só se lembra das coisas ruins. Então, eu disse para ela, por que você esperou 3 anos para vir me dizer tudo isso? Lá atrás, há 3 anos atrás, quantas vezes eu te perguntei se estava tudo bem? Quantas vezes eu disse para você, se está tudo bem, continue do nosso lado. O marido foi embora, mas você continua aqui na igreja com o Senhor. Quantas vezes? Ah, é verdade. Eu disse para ela de novo, você esperou 3 anos. Você esperou o diabo arrebentar com o resto. Você esperou o diabo te expor desta maneira.
Pois é, pastora, mas nunca é tarde. Eu disse para ela, nunca é tarde, minha querida. Só que 3 anos do propósito de Deus foram adiados na sua vida. Ao longo desses 3 anos, o que Deus podia ter feito com você, através de você, por você, mas você preferiu ser convencida pelo diabo. Você preferiu ir embora. Quantas vezes eu te perguntei se estava tudo bem? Quantas vezes agimos assim também, amados? E como eu disse, quem ganha é o inferno. Quem se diverte horrores é o inferno. Então vamos lá. Não perdoar também é pecado. Provérbios 28, 13, 14. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 28, 13, 14. Aquela moça me disse assim, pastora, eu fiquei magoada com tudo e com todos, até com Deus inclusive. E eu endureci o meu coração de fato. Mas eu me arrependi. E aí eu li esse texto para ela. Eu me lembrei disso hoje, eu li esse texto, na verdade para ela não, com ela. E eu disse para ela, você sabia que não perdoar é pecado? Você não dar o direito para a pessoa se retratar, se justificar é pecado? Eu disse para ela, eu estou aqui diante de você com esse monte de coisa, você me falando esse monte de coisa, eu sem saber o que é isso. Então olha o quanto que você perdeu. Eu não perdi nada, porque eu continuei seguindo a minha vida. Eu continuei pastoreando, eu continuei sendo ovelha, eu continuei sendo esposa, eu continuei trabalhando, eu continuei vivendo, lutando, batalhando, eu continuei. E você? E eu disse para ela, você sabia que não perdoar é pecado? Não dar ao outro o direito dele se justificar, dele se retratar, é pecado. Olha o que diz a Bíblia, o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha o verso 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas aquele que endurece o coração cairá no mal. A minha tradução diz assim, aquele que endurece o coração cairá na desgraça. Então olha, quem confessa e deixa alcança misericórdia, verso 13. Misericórdia, o verso 14, aquele que endurece o coração cairá em desgraça, porque a desgraça é a falta da graça, da misericórdia de Deus. De novo, quem é que ganha com o coração endurecido? O diabo, amados. Você acha que o diabo criou o casamento? Você acha que um infeliz, tão infeliz desse, ia criar algo tão abençoado como uma aliança de casamento? Você acha que o diabo foi capaz de criar amizade, pactos, promessas, alianças? Não, ele é contrário a tudo isso. Então vamos continuar. Pessoas com o coração duro, espera anos para tentar resolver alguma coisa. Como eu disse, silencia, põe a pedra em cima, vamos passar uma borracha. Ninguém toca nesse assunto, porque vira uma discussão dentro de casa. Eu e pastor Daniel presenciamos alguns anos atrás, talvez a cena mais triste da nossa vida. Um casal que nós vimos crescer na igreja, acompanhamos o namoro, o noivado, fizemos o casamento. Poucos anos depois, aquele casal divorciando aos prantos. Eu sabia com a certeza absoluta que ela amava o marido. Foi o amor da sua infância, adolescência, juventude. Eu tinha certeza absoluta que aquele rapaz amava aquela moça. Amados, pois eles se separaram. Porque não conversaram. Porque não confessaram as culpas uns com os outros, e é isso que a Bíblia ensina. Tiago, irmão de Jesus, fala, confesse as suas culpas. Chega para o outro e fala, eu errei, eu falhei com você. Nós estamos aqui dentro de casa vivendo mal,
E eu tenho parte nisso, nessa responsabilidade. Vamos acertar isso, vamos resolver isso. Aquele casal se negou a isso e terminaram divorciados. Eles adoeceram porque eles se amavam. E eu tive a oportunidade de dizer para um e para outro, no dia de hoje, o inferno está em festa. Porque vocês não se permitiram o perdão. Olha que coisa terrível, amados. Olha o que diz o Salmo 32, 3, mas pode ficar pior. Porque além de uma tristeza profunda, do diabo fazer festa no inferno, a falta de perdão, ela pode adoecer o ser humano. Sabe quem conta para nós essa experiência? O Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aqui no Salmo 32, verso 3, ele declara isso para nós, ele fazendo um apelo para nós. Olha, não faço não, porque eu fiz, me dei mal. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu silenciei, eu fingi que estava tudo bem, está tudo sob controle, não toca nesse assunto, deixa para lá, vamos sair de fininho. Os meus ossos envelheceram, eu gemia dia e noite. Aqui nessa tradução está envelhecimento de ossos, mas se você buscar uma tradução mais próxima do original, diz doença nos ossos. Ele sofreu de uma doença. É comprovadamente pela ciência que muitas pessoas estão doentes, ou doentes, doenças psicossomáticas. Estão doentes por causa de uma questão emocional, pendências emocionais. Quantas pessoas doentes na alma, doentes no corpo, porque não confessam o seu pecado para Deus. E quando nós estamos dizendo isso aqui, queridos, eu não estou querendo dizer que você vai ter que sair daqui agora e contar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, seja lá quem for, que você lá no ano de 1830, você traiu, mentiu. Pelo amor de Deus, não sai fazendo isso não. Em nome de Jesus. Resolve primeiro com Deus as suas pendências. Resolva com Deus. E quantas pessoas silenciadas com o próprio Deus. Confesse os seus pecados a Deus. Ele é o único que pode perdoar. Dependendo da situação, se você entender que precisa abrir o jogo, principalmente na questão aqui conjugal, você vai procurar um pastor e você vai contar para ele, vai falar: pastor, eu devo falar sobre isso agora? É o momento? Será que é viável? Então preste atenção nisso, acho que vale a pena abrir aqui esse parênteses, essa observação. E sabe o que nós precisamos confessar a Deus, inclusive? Que nós não estamos conseguindo perdoar. E quantas orações desse tipo que nós deveríamos fazer? Quantas vezes o casal, o cônjuge pisa na bola um com o outro e a gente fica remoendo aquilo, talvez o dia todo, dorme estremecido. Então nós deveríamos aprender essa oração: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, Pai. Eu não estou conseguindo olhar no olho. Meu Deus, eu sei que eu preciso caminhar mais uma milha, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Eu estou literalmente baqueada, abatida. Obrigada, meu irmão. Eu não estou conseguindo. Então peça ajuda para Deus, porque como eu disse, repeti, torno a dizer, é fácil falar de perdão, mas botar isso em prática, nem tanto. Então clame a Deus: Senhor, eu não estou conseguindo fazer mais uma milha. Eu não estou conseguindo dar outra face. Senhor, eu não estou conseguindo dar a capa, não. Na verdade, eu estou com vontade de arrancar a roupa dele e esfregar a cara dele no muro chapiscado, Senhor. Então, por isso que eu estou confessando para o Senhor, eu não estou dando conta. Eu não estou conseguindo confessar. Eu não estou conseguindo conversar. Eu não estou conseguindo olhar no olho, Senhor. Eu não estou conseguindo perdoar. Eu não estou conseguindo conversar sobre o assunto, querido. Eu garanto a você que o Senhor vai te ajudar, porque isso já aconteceu comigo tantas vezes. Quantas vezes, na minha fragilidade, eu tive que chegar diante de Deus e falar: Senhor, isso está demais para mim, eu vou colocar isso nas tuas mãos.
Quantas vezes você acha que um pastor é decepcionado, é traído na sua vida ministerial? Dezenas de vezes. Quantas vezes investimos nas pessoas e aí na hora do que a gente mais necessita, a gente olha para o lado, cadê o fulano? Largou a gente no vácuo. Da forma mais decepcionante, mais triste, mais horrorosa. Quantas vezes eu já tive que ir para o joelho, a cara no chão, lambuzando o chão de lágrima e falar: Deus, o Senhor sabe o que eu estou com vontade, Senhor. Eu não estou dando conta disso, Senhor, mas por amor ao Senhor, em obediência à sua palavra, eu confesso, eu perdoo, eu libero, eu coloco esse desgosto na sua mão, eu coloco essa decepção no teu altar, eu coloco essa ingratidão diante do Senhor, para o Senhor tratar, porque eu não estou dando conta de tratar, nem de mim mesmo. Então, é isso, queridos. Faça essa oração com Deus. Quantas pessoas carregando fardos pesados uma vida inteira adoecido, uma vida inteira ferido, e não faz essa oração. Então, podemos começar com essa oração. E não adianta insistir. Não, eu vou permanecer em silêncio. Já saí de fininho, pelos fundos ou pela lateral. Está tudo bem. Não foi tão sério assim. Eu acho, inclusive, que eu nem estou pecando. Eu que sou injustiçado. Eu é que fui humilhado. Eu que fui abandonado. Eu que fui o destratado. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. 1 João 1,9. Porque já lidamos com situações várias vezes, nenhuma nem duas, mas várias vezes, do cônjuge, um dos cônjuges insistir conosco, às vezes até o próprio casal. Não, eu não tenho que pedir perdão de nada não, pastor. Eu não tenho que voltar atrás com nada não. Vocês não entenderam que eu que fui um injustiçado? Eu não pequei. Não. Você sabia que não pecar é pecado? Eu acabei de dizer. E quando eu me nego a perdoar, a dar para o outro a chance dele se retratar, eu estou pecando tanto quanto, é o que a Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra é para quem? Não é só para os pecadores, para todos nós, amados. Levando em consideração que a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele está se enganando. Enganar Deus, ninguém consegue, mas ele está tentando se enganar. E se não houver perdão, haverá uma separação. E quem é que ganha? O diabo. Não é verdade? Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Podemos continuar? Vamos acelerar aqui, que o tempo conspira contra nós. O plano de Deus para nós é o perdão, a restauração, a reconciliação. Mas muitas pessoas rejeitam isso e automaticamente eles assumem o plano de Deus. Como eu disse agora há pouco, é convencido pelo diabo dentro da igreja. É convencido pelo diabo com a Bíblia na mão. Olha o quanto que Satanás é sagaz. Você lembra da ação dele lá no Jardim do Éden com a Eva? Ele lança para Eva uma conversa que Deus não falou. Ele pega algumas palavras, ele coloca ali um discurso como se Deus tivesse dito aquilo, mas Deus não disse aquilo que ele falou que Deus disse. E ele engana a Eva onde, amados? No Jardim do Éden, na perfeição. Num jardim secreto, onde aquele casal se encontrava com Deus todos os dias. E o que aconteceu ali? Separação. Porque a hora que Deus chega, no horário que ele tinha marcado com o casal todo dia, o casal estava onde, amados? Escondido. É isso que o diabo faz. Quando existe uma pendência, é melhor se esconder. Vamos deixar isso para lá. Toca no assunto, não, que o negócio vira briga dentro de casa. Está tudo bem, fulano? Está tudo ótimo, impressão sua. Não, você está cismado à toa. Larga para lá. Foi assim que Deus encontrou aquele casal escondido, afastado.
Esse é o plano do diabo. Com qual plano nós vamos ficar? O pastor Jorge pregou ontem aqui sobre em qual galera, né, em qual multidão que a gente fica. Então, pegando um gancho da palavra dele ontem, com qual plano nós ficamos? Porque Deus tem um plano para nós, Ele tem um propósito para nós. Eu tenho certeza disso porque eu creio na Bíblia e a Bíblia nos revela isso. Mas não se esqueça, o diabo também tem. E tem muita gente saindo do plano de Deus e indo para o plano do diabo num piscar de olhos. Então preste atenção nisso. Quando nós rejeitamos, quando nós nos afastamos, silenciamos, automaticamente nós assumimos o plano de Deus. E eu entendo. E quantas vezes nós temos que ministrar isso às famílias, que isso é um problema com rejeição. Porque pessoas rejeitadas rejeitam os outros com as suas próprias rejeições. Aquilo que não foi tratado em mim, eu começo a projetar no meu marido, nos filhos, naqueles que estão próximos, ao menor sinal de ameaça. Opa, ele também está querendo pisar na bola comigo. Ele também está querendo fazer comigo igual todo mundo já fez e faz. Você está vendo o convencimento do diabo no nosso ouvido? Eu com a Bíblia na mão. E o diabo me convencendo. Se você não conseguir guardar muita coisa, guarda essa informação. Porque ela pode trazer cura para a nossa vida. Pessoas rejeitadas rejeitam os outros com a sua própria rejeição. Quantas mulheres me dizem isso? Não, pastora, eu fui traída, rejeitada, isso, aquilo, aquilo outro. E aí eu tenho que dizer para ela, no momento de dor, eu tenho que dizer para ela, e você? O que você está rejeitando? Porque nós temos aqui dois rejeitados, um rejeitando o outro. E rejeitando inclusive os planos de Deus, a casa de Deus, a presença de Deus, a obra de Deus, o serviço com Deus. Então é isso. Efésios 4, 31, 32. Falei para você que era um mini estudo bíblico, dá-lhe Bíblia, Efésios 4, 31, 32, e diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade, porque um coração ferido, rancoroso, é só uma questão de tempo, a amargura vem se instalar, a indignação, a ira. Daqui a pouco o tom de voz da pessoa está alterado, blasfêmia, e como qualquer outra maldade. Vamos ver o verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou você. Saiba de uma coisa, seja qual for a sua decepção, seja qual for a sua triste história, seja o que for, talvez você esteja pensando, pastora, você não sabe o que eu já passei. Se você soubesse da traição, se você soubesse da mentira, do agravo, do que foi, você não estaria falando isso. Eu não sei, mas sei que o Senhor sabe, e isso basta. E eu garanto a você, tudo que perdoarmos a alguém é infinitamente menos do que Deus nos perdoou. Eu garanto isso para você. Por isso que Paulo nos dá esse desafio. Muitas pessoas, como eu dizia, carregam fardos pesados. Isso desde a infância. Quantas pessoas são rejeitadas dentro do ventre da mãe. E elas nascem e crescem com aquele suco, com aquela marca terrível na alma, né? Aquela ferida na alma. E ela segue para a vida ferindo os outros. Porque nós ferimos os outros com as nossas feridas. Nós podemos chamar de marcas. Então, alguns exemplos, posso dar alguns exemplos? Posso. Por exemplo, que nós estamos chamando aqui de marcas, de feridas. Pessoas feridas ferem os outros com as suas próprias feridas. O que poderia ser uma marca dessa, uma ferida dessa e a gente ferindo o outro? Por exemplo, a culpa. Pessoas culpadas culpam os outros com as suas próprias culpas. Quantas pessoas estão o tempo todo, parece que ela já nasceu com o dedinho em riste. Ela culpa a tudo e a todos. O mundo conspira contra ela, é aquele dedinho acusador.
Porque pessoas culpadas culpam os outros com as suas próprias culpas. Então, todas as vezes que eu me vejo numa situação de culpar alguém, eu penso, opa, qual é a minha participação nesse crime? Qual seria a minha culpa também? Isso vale a pena? O que mais? Pessoas medrosas amedrontam, assombram os outros com seus próprios medos. Você tem medo de quê? Você tem medo de aliança? Você tem medo de promessa? Você tem medo de pacto? Do que você tem medo? Por que é o menor sinal de ameaça você vaza, sai correndo, caladinho, na sorrateira, na calada da noite, da madrugada, como esse mala sem alça que eu fui conversar com ele? Que medo é esse? Pessoas cansadas cansam os outros com as suas próprias canseiras. E vai por aí afora, porque a lista não tem fim. Mas isso aqui, queridos, eu trouxe para a nossa reflexão, não é para apontar o dedo para você, não. Porque a palavra fala primeiro conosco. Eu estou incluída nisso aqui. Quais são as minhas feridas? E com essas feridas eu estou ferindo os outros. Quais são as minhas culpas? Qual é a minha responsabilidade? Quais são os meus medos? Quais são as minhas falhas? Quais são as minhas rejeições? E com essas rejeições eu ando rejeitando os outros, rejeitando a Bíblia, rejeitando o plano de Deus, o propósito de Deus, o ministério de Deus, a casa de Deus. É para nós essa palavra, queridos. É conosco. E principalmente nessa pandemia. O que nós já socorremos de brigas de casais, de pais com filhos. E eu e pastor Daniel descobrimos o seguinte: a gente era feliz e não sabia. Sabe por quê? Porque antes a gente estava tentando unir o casal que estava brigando, separando. No meio da pandemia, eu e pastor Daniel tivemos que separar, não foi uma nem duas vezes, mas algumas vezes. Briga de soco, pontapé, cadeirada, mesada. E nós no meio daquela bagunça, até soco e pontapé, eu e pastor Daniel levamos numa dessas aí. E aí quando nós chegamos em casa, eu já tinha tomado um peteleco na cabeça e o pastor Daniel uns 2 solavancos no peito. Eu disse para ele: meu amor, a gente era feliz e a gente não sabia. Oh meu Deus, que vontade, como diz o pastor Jorge, que falta faz. Eu quero aquela vida de volta, Senhor, a vida antes da pandemia. Quantos casais se batendo, se ameaçando, separando, pelo amor de Deus. Com as próprias culpas, culpando os outros. Com a própria rejeição, rejeitando os outros. Resolva toda e qualquer pendência. Sabe por quê, querido? Porque onde há uma pendência, qualquer coincidência vira evidência. Guarda isso. Mesmo você de máscara, é ruim conversar de máscara, né? Mas tenta repetir comigo. Quando há uma pendência, toda coincidência vira evidência. O que significa isso, pastora? Eu estou com uma pendência com o pastor Daniel, por exemplo. Qualquer coincidência, se ele chegar em casa e não me cumprimentar como faz todo dia, já vem logo o demônio no meu ouvido, tá vendo? Ele é sem educação mesmo. Ele está com problema com você. Você precisa resolver isso, você não merece isso, você não precisa disso. É assim que acontece, amados. Então resolva a pendência em nome de Jesus. Não deixa para lá, não silencia, não sai na calada da noite, não, em nome de Jesus. Pode vir para cá, Daniel Sobral. Eu já estava te procurando. Então resolva a pendência em nome de Jesus. Olha o que diz Mateus 18, 21, 22. E sabe quem é que ganha com essas pendências? Que a coincidência vira evidência? O diabo. Ele se diverte. Eu posso ouvir o diabo dando gargalhadas. Há um tempo atrás, uma pessoa, ela cismou comigo e ela chega no meio de um congresso. Eu tinha tomado uma traulitada, eu estava ali no meu lugar, tentando me recompor daquela traulitada. Ela me cumprimentou e eu acho que eu não cumprimentei, ou eu não cumprimentei como devia. Foi o suficiente para aquela moça adoecer.
Meses depois ela vem, pastora, porque naquele dia assim, assado, e a senhora nunca mais foi a mesma comigo. Eu disse para ela, mas eu nem sei do que você está falando. Mas teve uma outra situação, que eu e meu marido, a gente chegou de viagem, eu sei, o pastor Daniel estava no culto da família, e aí vocês nem chamaram a gente para ir lá na frente, já tinha outras pessoas no nosso lugar, e eu contei isso para o Daniel, falei, Daniel, eu não estou entendendo nada, não sei do que ela está falando. Aí o Daniel me lembrou, pendência. Quando há pendência, toda coincidência vira uma evidência, e o diabo dá gargalhadas, ele se diverte com isso. Em nome de Jesus, não agrada o diabo não, amado. Fala com alguém que estiver perto aí de você, a gente não está tão perto, se precisar você fala até um pouco mais alto. Fala para essa criatura perto de você, não alegra o diabo não. Não deixa ele se divertir às suas custas não. Em nome de Jesus. Pastora, mas isso é muito difícil, perdoar, pastora, liberar perdão. Eu sei que é, querido. Eu sei que é. Você acha que eu nasci perdoando? Não, o perdão é uma escolha, é uma decisão, é um aprendizado diário, constante. É uma luta travada com a gente mesmo o tempo todo, porque é mais fácil largar para lá, é mais fácil mandar embora, é mais fácil sair fora. Meu Deus, para que Deus nos propõe isso? Porque lá no céu nós vamos ter que ficar junto, querido. Aqui é um ensaio. Se a gente não está dando conta no ensaio de fazer o negócio bem feito, como é que nós vamos fazer isso no céu? Imagine eu com o Daniel, vamos cantar uma música, Daniel, mas eu não ensaiei não, tá? Mas eu vou garantido em você. E aí a gente não dá conta de fazer o ensaio. Se a gente não está dando conta de fazer no ensaio, como é que nós vamos fazer acontecer no real, amados? Então, em nome de Jesus, a igreja, a família é o ensaio para o céu. Se a gente não está dando conta do ensaio, como é que nós vamos viver no céu? Agarradinho um no outro. Não, fulano de tal vai ficar no condomínio dos perdidos. A fulana, aquela sirigaita, ela vai ficar no condomínio das sirigaitas. Isso não existe, amados. Isso não existe. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, Mateus 18, 21 e 22. E os discípulos ficam boquiabertos com isso. Se tem um lugar que pode te ensinar sobre perdão, esse lugar se chama Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala de perdão, a Bíblia fala de reconciliação e restauração. E reconciliação e restauração passa pelo perdão. Então vamos lá, então Pedro, o Pedro, ele que ia na frente, o temperamental, ele se aproxima de Jesus e ele pergunta, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? E aí ele já dá a solução até 7, já era difícil 7. Aí olha o que Jesus responde para ele, não Pedro, não digo que seria 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, faça as contas. Não precisa ser matemático, não. Usa aí o seu celular, a calculadora do seu celular, faça as contas. Pode piorar? Pode. Vamos ver o que diz Lucas 17, 3, 4 e 5. Porque a coisa piorou tanto que eles falam para o Senhor assim, não pode aumentar a nossa fé, nós não vamos dar conta não. Tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Só que para nós aqui essa tradução repreenda é aquela coisa de força, de violência, mas no original esse repreender é estar junto. Fulano, o que foi? Fala para mim, eu não abro mão de você, eu quero você do meu lado, eu quero você comigo, porque Deus está nos dando uma oportunidade de caminhar juntos. Nós não fomos apresentados, não, foi Deus que nos apresentou. Essa aliança não foi feita na terra, foi feita no céu. É mais ou menos assim o significado de repreenda. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Vamos para o 4. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, você perdoa. Puxa vida. Vamos ver o que eles falam para Jesus. Aí os discípulos falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu acho que é a oração dessa noite. Senhor, aumenta a nossa fé. É uma oração que eu e meu esposo fazemos muitas vezes.
Senhor, aumenta a nossa fé. Dá vontade de largar para lá, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de sair andando e não... quer separar? Então separa. Quer morrer? Então morre. Quer matar? Então mata. Não, mas nós temos que voltar lá e caminhar mais 1 milha, mais 10 milhas, 20 milhas. Tem casais, tem famílias que dá tanta canseira em nós, que olha, só Jesus. Só Jesus. E para nós terminarmos com esse texto aqui, como eu disse, só nos resta fazer a nossa oração. E a prática do perdão, queridos, é um ato de fé. Eu posso te convencer de você perdoar quem te ofendeu? Você acha que eu tenho essa capacidade? Eu não sei quem te ofendeu e nem qual foi a ofensa. Talvez você me ouvindo aqui ou em casa, você esteja pensando: pastora, mas você não sabe o que eu passei, pastora. Foi muita humilhação, foi muita tristeza, foi um abandono, foi uma traição, foi um desgosto. Querido, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe, isso basta. Seja o que for, você precisa liberar perdão. Porque se você continuar com essa pendência, essa pessoa vai continuar vivendo a vida dela sem nem lembrar que você existe. Quanto a você, você carrega essa pessoa para sempre nas costas. Você vai dormir, de quem que você lembra? De quem te ofendeu. Então você dorme com fulano na cama. Você levanta de manhã para tomar café, qual que é o primeiro pensamento? Aquele ordinário, aquela mala sem alça, aquele perdido, não é? Você vai passear, o fulano está no seu passeio. Você vai viajar de férias, a fulano ou fulano está nas férias com você. Recentemente eu falei para a mulher assim, ela com sérios problemas na vida íntima, recém-casada. Ela foi abusada pelo próprio avô, e eu tive que dizer para ela: você precisa perdoar o seu avô. E ela gritou: não! O grito da alma, do desespero. Eu agarrei aquela moça e disse: você tem que perdoá-lo, porque todas as vezes que você vai para a cama com seu marido, o seu avô está lá. O seu avô já morreu, mas ele vai para a cama com você, e você sente a dor que você sentiu naquela infância. Ela fez isso. Hoje ela está casada, continua casada, vivendo os melhores momentos, os melhores tempos da sua vida. Onde essa moça me vê, ela me abraça apaixonadamente. Ela fala comigo: pastora, eu tenho uma dívida de gratidão com você. Tem nada. Ela acha que eu a fiz descobrir a roda. Não, eu só falei para ela da Bíblia. Porque quando nós temos uma pendência com a pessoa, com alguém, nós carregamos essa pessoa nas costas. E dependendo do que foi o agravo, a ofensa, nenhum de nós tem capacidade de carregar um outro corpo em cima de nós, queridos. Isso é um fato. Então perdoe em nome de Jesus. Dá para outra pessoa a chance de se retratar, a chance de se justificar, a chance de te pedir perdão também. Eu termino com 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8 diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente, ou amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O próprio Jesus disse assim: a quem muito amou, muito lhe será perdoado. Quem não gosta de perdoar, ou perdoa pouco, é porque ama pouco. Que Deus nos ajude. Nós fomos salvos por causa do perdão de Jesus, e o diabo sabe disso. O diabo sabe do poder do perdão. O perdão salva, liberta, transforma, traz reconciliação, traz renovo. O diabo sabe disso, e ele trabalha contra isso. De que lado você está? Você está agradando a quem? A Deus ou ao diabo? Então, em nome de Jesus, vamos orar. Aonde você estiver, se você quiser ficar sentado, ou se você quiser se ajoelhar,
ou se você quiser ficar um pouquinho de pé. Mas acho que de joelhos talvez causa menos tumulto, se bem que somos tão poucos aqui. Clame a Deus. Foi Deus que nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco. Para dizer para mim, para você, eu te perdoei. Por que você não quer perdoar o outro? Eu paguei a sua dívida naquela cruz. Por que você está esfregando essa dívida na cara do teu irmão? Eu lancei fora o seu pecado, a sua culpa. Por que você está culpando os outros? Deus nos trouxe aqui para falar isso conosco. E a nossa oração pedindo ao Senhor quebrantamento, querido. Porque o quebrantamento, ele gera arrependimento. E o arrependimento gera mudança de vida, mudança de comportamento. Então clame a Deus que quebrante o seu coração. Tem corações endurecidos com o cônjuge, com os filhos, endurecido com o irmão, endurecido com o pastor, com a igreja, endurecido com o próprio Deus. Tem gente magoado com o próprio Deus. Talvez você esteja endurecida com você mesmo. Porque o pior do processo do perdão é a gente se perdoar. Principalmente quando a gente faz o papel da vítima. O diabo fica nos acusando o tempo todo. Você é um bobo, como é que você se deixou se enganar? Esse é o pior no processo do perdão, nós nos perdoarmos. Então clame a Deus por quebrantamento. Clame a Deus por arrependimento. E se preciso for, faça igual os discípulos. Senhor, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé para isso não, Senhor. Eu não tenho fé para perdoar essa ofensa, para perdoar esse ofensor. Eu não tenho fé para perdoar esse traidor, essa traição. Mas o Senhor está aqui com um bálsamo de Gileade para passar esse bálsamo na nossa ferida, seja ela qual for. Seja ela qual for, em nome de Jesus. O diabo quer que você desista, que você vá embora, que você pare. Enquanto que o Senhor ensina para nós, não desista. Vai, resolve a situação e volta aqui para você fazer o que você estava fazendo. Lembra, quando ele ensina sobre a oferta, se você for trazer a sua oferta e lembrar que tem uma pendência com o seu irmão, você faz o quê? Para de ofertar, vai embora. Se tranca no seu quarto. Não. Deixa a sua oferta no altar, resolve o seu problema e volta aqui para você continuar fazendo o que você estava fazendo. É isso que Jesus nos ensina. E o diabo nos convencendo que não, é melhor largar para lá, é melhor ficar em silêncio, põe uma pedra em cima. Você não merece isso, você não precisa disso. Essas são as considerações diabólicas. Oh Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite confessando que não somos nada diante do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, dependendo da situação, da traição, da ingratidão, nós não podemos fazer isso sem o Senhor, meu Pai. Nós sabemos que perdão não é um sentimento, não depende de sentimento. Perdão é uma escolha, uma decisão, Pai. E nessa noite nós decidimos perdoar, nós decidimos pedir perdão, nós decidimos confessar ao Senhor como nós estamos. Nós estamos, ó Deus, quem sabe desanimados, quem sabe arrasados, destruídos por dentro. Quem sabe nessa noite alguém está fadigado, decepcionado, ferido na alma, quem sabe até no corpo. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, meu Deus. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas apavoradas com esse vírus. Mas existem muito pior do que esse vírus, meu Deus. A ingratidão é muito pior do que um vírus. A traição é muito pior do que um vírus, meu Deus. A negligência, o desprezo, o descaso é muito pior do que um vírus. Oh Deus,
Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé e nos ajude. Nós nos curvamos diante do Senhor e nós te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Nós colocamos no teu altar nessa noite cada ofensa, juntamente com a ofensa, o ofensor, juntamente com a traição, o traidor, juntamente com a ingratidão, o ingrato, nós colocamos nas tuas mãos, porque nós não podemos com isso, nós não damos conta disso. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós escolhemos perdoar, nós escolhemos liberar perdão, nós escolhemos a restauração, a vida nova que o Senhor tem para nós através do perdão, da reconciliação. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, passa o sangue de Jesus nos nossos pecados. Quantos pecados silenciados, calados, adormecidos, causando, ó Deus, enfermidade na alma, no corpo, na mente. Quantas memórias adoecidas, quantas lembranças doentes, quantas pessoas neuróticas, desesperadas, ansiosas, aflitas, agitadas no seu íntimo. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Passa o sangue de Jesus na nossa vida. Passa o sangue de Jesus nessa história suja. Passa o sangue de Jesus em toda traição, ingratidão. Passa o sangue de Jesus no abandono. Passa o sangue de Jesus na violência física, na violência verbal, sexual. Passa o sangue de Jesus em todo pecado. Meu Deus, passa o sangue de Jesus em toda mentira. Passa o sangue de Jesus na nossa vida, nos torna limpos, Senhor. Sara a nossa dor, sara essa ferida, em nome de Jesus. Meu Deus, que saiamos daqui dessa noite restaurados, porque o perdão restaura, reconcilia, renova, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós clamamos ao Senhor que nos ajude, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos. É o clamor da nossa alma nesta noite. Ajuda-nos. Nós não podemos sem o Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo: Deus, nessa noite em que eu ouvi a tua palavra, palavra de salvação, de restauração, eu abro o meu coração para Jesus Cristo entrar. Jesus, entra na minha vida, na minha história. Seja o meu Salvador. Eu te recebo hoje e para sempre, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos assim. Eu quero perguntar aqui nessa noite se alguém fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Alguém aqui no salão? Deus te abençoe. Noite de salvação. Está vendo? O perdão salva. Isso é um sinal de que essa palavra é salvadora. Mas alguém fez essa oração pela primeira vez, necessitando de Jesus, da sua salvação. Mais alguém? Levante a sua mão. Deixa eu te ver. Você que está em casa, está aparecendo na sua tela o nome do pastor João Edgardo. Com o seu telefone, você vai ligar para ele, ele vai fazer uma oração por você e vai te dar uma instrução.